Walking around with my head in the clouds. Nobody can bring me down. Strangers greeting me with a smile. Hasn't happened for a while. It feels like Malibu, where the sky is more blue. It's a beautiful sunny day, so I'm dreaming myself away. I dream of Malibu. I dream of I dream of Malibu. I dream of walking around with my head in the clouds. Nobody can bring me down. Strangers greeting me with a smile. Hasn't happened for a while. It feels like Malibu, where the sky is more blue. It's a beautiful sunny day, so I'm dreaming myself away. I dream of Malibu. Boa noite. Começamos em breve. Em 1 minuto e nós começamos, tá? I dream of Malibu. I dream of It's a beautiful sunny day, so I'm dreaming myself away. I dream of Malibu. You make my heart sing, boy. Already know I wanna get into your world. The way I move, I make you give up your girl, give up your girlfriend, give up your girl, give up. Olá. Vamos começar então. Leonardo. Muito bem, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já começo agradecendo a disponibilidade de vocês em compartilharem conosco 1 hora do tempo de vocês. Sabemos que as agendas são tão apertadas ultimamente, né? Mas vocês se dispuseram aí a compartilhar conosco essa 1 horinha. Isso era muito enriquecedora. Meu nome é André, eu sou gerente comercial aqui no Ensino Einstein e eu vou passar rapidamente por 2, 3 slides aqui para compartilhar com vocês alguns números do que é o Ensino Einstein, de onde estamos, né? De onde viemos. E então passo a palavra para a doutora Karina, que vai ser a nossa palestrante da noite, tá bom? Bom, o Einstein é o melhor hospital da América Latina. Estamos em 28º melhor hospital do mundo, né? Esse ranking nós atingimos agora em 2024. Também fomos eleito o melhor hospital do Hemisfério Sul, além de sermos a empresa mais inovadora do Brasil dentre todas as categorias, tá? Então, para a gente isso é de motivo de muito orgulho e eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, tá? Somos referência na América Latina, o nosso corpo docente, ele é formado também por profissionais que atuam dentro da assistência do hospital. Então, isso é muito importante porque nós trazemos para a sala de aula o que nós aplicamos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, compartilhamos com vocês os fluxos, os protocolos, os processos que são utilizados no dia a dia, no atendimento ao paciente, e isso nós transbordamos para a sala de aula. Então, os nossos experts, eles saem da assistência e vêm para a sala de aula para trazer esse conhecimento, essa bagagem que eles adquiriram para vocês, tá? É uma história que ultrapassa décadas, então aqui vou falar rapidamente. Nós iniciamos ali em 81, né? Começamos o centro de estudo, 89, a primeira graduação de enfermagem, escola técnica. Isso foi evoluindo.
Em 2011, nós começamos a ampliação dos cursos de pós-graduação, Lato Sensu. Inauguramos nossa primeira unidade na Avenida Paulista, depois, em 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Começamos a graduação de medicina em 2016, e isso foi avançando, ganhando corpo. E hoje, em 2022, nós inauguramos o nosso Centro de Ensino e Pesquisa, que é um prédio, ele é reconhecido pela arquitetura que ele possui para a cidade de São Paulo. Então, isso foi ganhando muito corpo. E a última lançamento nosso foi em 2024, com a nossa graduação de Psicologia. Rapidamente, alguns números, né? Então, mais de 35 anos de educação no mercado de saúde. Temos 3 unidades de ensino, então, 10 unidades em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia, e esse ano, 2025, nós inauguramos mais uma unidade em Salvador. Nós já temos mais de 50 mil alunos formados em pós-graduação, e passam conosco cerca de 60 mil alunos por ano dentro de todo o portfólio de ensino que eu vou falar para vocês rapidamente, e quase 3 mil docentes. Esses docentes, novamente, então, são as pessoas que atuam na assistência do Einstein, que vêm, né, para trazer para dentro de sala de aula o que eles sabem fazer do dia a dia deles, e também trazemos algumas referências do mercado, para que isso fique ali um pouco mais coeso com algumas realidades também, né? Aqui nós temos uma pesquisa de 2022 com nossos alunos egressos. Então, o que que eles nos disseram quando eles finalizaram os cursos, né? Então, 95% das pessoas acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos. E esses objetivos, eles são diversos, né? Então, podem ser objetivos pessoais, objetivos profissionais, objetivos de conhecimento. Então, eu quero fazer uma pós-graduação para adquirir conhecimento numa temática específica, né? 9 em cada 10 alunos avaliam o corpo docente como ótimo. Então, para a gente isso é muito satisfatório, porque é uma dedicação diária, né? Então, a Karina está aqui representando esses docentes, essas coordenações também. Então, a gente tem uma dedicação muito exclusiva também, além de toda a outra parte da nossa carreira que nós fazemos na parte assistencial, principalmente, né? 1/3 dessas pessoas, eles falam que eles tiveram alguma promoção ou algum aumento salarial após o início do curso. Então, isso é muito importante também, porque é um investimento, você dedica tempo, você abdica de algumas coisas, né? E o reconhecimento vem. Então, isso para a gente também é bem importante. E isso aqui, quem diz, são os alunos que são egressos dos nossos cursos, né? Não é o Einstein dizendo, não é a instituição de ensino dizendo, são os ex-alunos que realmente demonstram essa satisfação com os nossos cursos. Não vou passar por todos também, mas só para vocês entenderem. Hoje o ensino Einstein, ele tem desde ensino médio técnico até doutorado, tá? Passando pela escola técnica, pelas graduações, as pós-graduações. Então, tem pós-graduação no formato presencial, tem pós-graduação no formato EAD. As pós-graduações acontecem nas unidades externas, então Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, agora Salvador. Temos o MBA executivo, mestrado profissional, mestrado acadêmico, cursos de atualização. Então, são aqueles cursos rápidos de, sei lá, começando cursos com 8 horas até no máximo 60 horas. Nós chamamos de curso de atualização. Quando a pessoa tem interesse de adquirir um conhecimento realmente mais rápido, que ele consiga fazer algo específico de alguma temática, nós chamamos de curso de atualização. Temos vários programas internacionais, então os programas internacionais ocorrem ao longo do ano em diversas temáticas. Temos os eventos científicos, simulação realística, curso de férias sempre em janeiro e julho, cursos rápidos, de 4 até no máximo 8 horas, também com conscientização, com temáticas muito relevantes, mas com temáticas rápidas, tá? Não vou passar por todas, mas todas as nossas unidades, então são 10 unidades na cidade de São Paulo, sendo o Centro de Ensino e Pesquisa ali na unidade do Morumbi, em frente à nossa matriz, ao nosso hospital. As unidades, né, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, ainda não temos aqui Salvador, porque inicia em breve, mas também teremos aqui a unidade em Salvador, tá? Eu paro de compartilhar agora, só alguns recados importantes. Nós temos aqui um time para acompanhar vocês, então fiquem à vontade em mandar perguntas, dúvidas no chat ou no Q&A. A gente vai estar aqui com esse time para responder e sanar todas as dúvidas de vocês. Aqui é um grande, digamos assim, um grande bate-papo, que vocês fiquem bem à vontade para vocês tentarem interagir pelo chat, tá?
Outro ponto importante, nos próximos dias, todas as pessoas que estão aqui, elas vão receber por e-mail esta gravação, a gravação dessa live, e também com os nossos contatos para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês tenham, ou que talvez não seja possível por conta de ser só uma hora. Às vezes começam a chegar muitas dúvidas e a gente tem que escolher ali algumas para responder, porque o período é curto, então fiquem bem à vontade para vocês, quando receberem esse e-mail também, vocês possam nos procurar para tirar qualquer dúvida, tá bom? Bom, passo a palavra agora para a Karina, que vai iniciar a palestra dela. Karina, obrigado também pela sua disponibilidade, por ser uma grande parceira aqui do Ensino Einstein. Conte sempre conosco. Obrigada, André. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui abrindo essa live. Vou falar bastante, não só da medicina esportiva, mas de toda a equipe multi que envolve o exercício e o esporte. Vou compartilhar aqui, começando com a tela. Vem aqui compartilhar. Ok, pessoal. Vou deixar aberto aqui o chat também. Perfeito. Tudo certinho? Léo, tudo certinho com a tela? Tá, Ok? sim, estamos tá bem na apresentação mesmo, tá? Ótimo, obrigada, André. Bom, pessoal, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Aqui em São Paulo ainda tá um horário, tá de dia, né? Então é um horário de verão aqui. E gostaria de agradecer. Primeiro, agradecer ao Einstein pela oportunidade. Vim aqui representar um corpo docente muito grande dentro do Einstein, não só falando de pós-graduação, mas como o André já comentou, a graduação em diversas áreas. Vou começar me apresentando. Então, eu sou a doutora Karina Ratano, sou médica do esporte. Fiz a residência em medicina do exercício do esporte na Unifesp e com isso depois fiz o meu mestrado dentro da área. Continuo atuando não só na parte de medicina, mas também como atleta. Então, daqui 2 semanas vou representar nosso Brasil, a nossa seleção brasileira como atleta, jogadora de softball, que é o beisebol feminino. Trabalhei também dentro da Confederação Brasileira de Natação, representei ali junto com a seleção brasileira, tive o privilégio de ficar 5 anos junto com a seleção. Depois fui com a seleção da ginástica rítmica em Aracaju, onde é o centro de treinamento, adquiri mais habilidade ainda nos esportes de equipe. E como eu falei, né, represento o softball, o beisebol, sou médica da Confederação Brasileira de Beisebol desde 2013, então ali no final da minha residência médica, já atuando também, não só dentro de campo, mas fora, preparando as atletas para os campeonatos. Tive uma grande participação também em jogos internacionais, já participei aqui quando foi as Olimpíadas do Rio, como voluntária na medicina esportiva e também como médica da Seleção Brasileira de Natação, de ginástica artística, aliás, ginástica rítmica, ginástica de trampolim e o beisebol softball. Mas tirando um pouquinho, né, a parte do currículo, só falando um pouquinho dentro do que eu sou, né, do que eu faço, vou começar aqui a aula, gente, e trouxe um tema muito em alta agora, que a gente chama de REDS, ou seja, é a deficiência energética no esporte. Vamos começar primeiro pensando sobre o que é o esporte. Quando eu penso em esporte, eu não estou falando só de atleta, de alto rendimento, ali com a seleção, nos jogos internacionais, Campeonato Brasileiro. Não, pessoal, eu tenho que lembrar muito do esporte amador. Então, na verdade, a nossa área, ela se chama Medicina do Exercício e do Esporte, que vai envolver tanto os iniciantes, quem quer começar a fazer alguma atividade física, quem já pratica algum esporte, alguma atividade mais esporádico e vai se tornar mais assíduo, como os atletas de final de semana, e quem já pratica um esporte ou porque ama, o amador, ou porque se trata de alto rendimento competitivo, é a profissão do indivíduo, tá? Então, quando a gente vai falar de medicina do exercício, do esporte, ou a suplementação, né, com a pós-graduação de nutrologia, de suplementação esportiva, a qual eu coordeno, junto com a doutora Serena também, mas eu estou falando não só de atleta de alto rendimento, atleta profissional, mas também o atleta do consultório, o atleta do dia a dia, que vem aí procurar a gente, tá? A temática de hoje, pessoal, é o REDS, a deficiência de energética no esporte. Será que você sabe qual que é o impacto dele
para a saúde e para a performance do atleta? Essa é uma aula que eu falei agora no Congresso Brasileiro, no último Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, trazendo um pouco de atualização, tá? Então, a pergunta começa: você sabe o que é REDS? Você sabe o que é a Síndrome da Deficiência Relativa de Energia? Antigamente, nós falávamos em tríade da mulher atleta. Tríade da mulher atleta, ela era muito restrito particular, como o nome diz também, ao sexo feminino, mas foi vendo ao longo do tempo que as implicações de deficiência de energia, ou seja, a quantidade que eu preciso de demanda no dia a dia, não era somente na mulher, mas também no homem. E aí, com o passar do tempo, isso foi mais perceptível que não se trata só de uma implicação física, não é só alteração na menstruação, não é só alteração muscular, mas também todo o nosso componente, falando de saúde física e saúde mental. Por isso que é um assunto muito em alta agora. Pós-pandemia, ficou mais ainda a nossa preocupação se todo o impacto que nós vamos fazer tem alguma relação com o nosso sono, com a alimentação, com a disposição, com o bem-estar, com a disponibilidade, né, no dia a dia. Então, hoje, né, nós estamos aqui na live 18 horas, daqui 6 e 18 horas, falando um pouquinho do que pode implicar dentro do exercício, para a minha prática clínica, como médica, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, físio, todas as áreas, caso tenha um esportista, um atleta. Então, quando eu falar em atleta, não esqueça de lembrar também do paciente que vem no seu dia a dia, do esportista, do atleta amador, tá? Então, falando um pouco do REDS, que é a Síndrome da Deficiência Relativa de Energia, carinhosamente apelidada como REDS pelo grande nome ali. O REDS, ele vai ter impacto, então, pessoal, tanto na minha saúde óssea, ou seja, imagina acontecer esse quadro, essa deficiência energética, que nós vamos abordar um pouquinho mais lá na frente, se acontecer com uma criança, com um adolescente, ou um homem ou uma mulher no alto rendimento, se eu tenho uma fratura por estresse, se eu tenho uma fratura durante o campeonato mais importante, né? O metabolismo, então toda alteração hormonal, toda a cascata hormonal, ela vai ter um impacto quando eu tenho um desequilíbrio energético. A imunidade, então véspera de campeonato, véspera de competição, ou para manter o meu dia a dia do meu esporte, se a minha imunidade cai, imagina as consequências para a saúde da pessoa. E claro, não só como forma secundária, esse impacto mental, né, da saúde mental, a ansiedade, depressão, desequilíbrios, alterações de equilíbrio hormonal, tudo isso vai impactar na minha saúde hormonal. E como eu falei, pessoal, não é só quem é atleta de alta performance, mas também esportistas. Eu vou deixar o chat aberto aqui, quem quiser tirar alguma dúvida durante a live também, mas como o André bem lembrou, as meninas, os meninos estão ali no suporte para a gente, tá? E as dúvidas mais técnicas eu vou conversando com vocês. Bom, falando um pouco da REDS, quem é o público que mais eu preciso ficar preocupado que pode ter essa síndrome e vai procurar vocês, tá? São principalmente o público que se preocupa muito com a estética ou que o esporte ele depende ali de peso, de categoria. Então, eu estou falando de esportes como luta, judô, atletismo também, que depende ali da parte estética, a ginástica, mas mesmo no dia a dia, as pessoas que querem fazer exercício se preocupam ali com o resultado estético e acabam tendo esse REDS durante alguma fase do treinamento. Então, o que eu preciso lembrar logo de cara? Quem é o público que eu preciso me preocupar? Quem pratica muita atividade física, muito esporte e vai priorizar a estética, ou quem está ali em peso corporal, os atletas relacionados à categoria, como o judô, como esportes de luta, a ginástica, onde o componente de peso vai ser algo importante ali, até entrando como critério, como é na ginástica, um dos critérios de avaliação, tá? No REDS, ou a Síndrome da Deficiência Relativa de Energia, eu preciso entender um pouquinho como organizar. Primeiro, saber o diagnóstico, como eu vou identificar. Primeiro detalhe, pessoal, ali, o REDS, ele é um diagnóstico de exclusão.
Então, quando eu pensar em um atleta ou um esportista que faz muito esporte, tem qualquer manifestação que a gente falar, eu tenho que lembrar que existem outros diagnósticos também que eu preciso afastar, tá? Perfeito. Entendi ali qual o público-alvo, quem está ali suscetível a ter o REDS, como eu faço o diagnóstico. Segundo, como eu vou manejar? Se eu identificar esse atleta no meu consultório ou na minha delegação, na seleção, no clube, como que eu vou organizar? O que que eu tenho que fazer com esse atleta, tá? E o mais importante, que eu acho que esse é o intuito da live hoje, é a prevenção. Então, um dos meus papéis como médica do esporte é justamente dar palestras, dar aula, para que os atletas consigam prevenir lesões. Não só lesões, como a gente falou, lesão muscular, lesão de repetição, estresse, fratura de estresse, mas também o grande metabolismo que pode estar ali por trás, tá? Então, outra pergunta que tem sido feita ali é: será que o REDS existe? Esse é um trabalho, um artigo que foi publicado colocando em check, em dúvida, entre aspas, se o REDS é uma síndrome que realmente existe. Então aí já começa uma outra questão. Ele é uma síndrome ou ele é uma doença? O REDS, ele é uma síndrome, porque ele acomete vários órgãos ao mesmo tempo, vários sistemas ao mesmo tempo. E lá no final, eu até adianto já a resposta que sim, o REDS ele existe. Por que que esse artigo, então, trouxe essa polêmica, trouxe esse nome ali? Será que o REDS ele existe? Essa síndrome existe? Na verdade, eles questionaram que não deveria ser só uma fase classificatória, mas sim também que ele abre, ali ele tem um grande abrangente, tanto na nossa imunidade, na questão da reprodução, como nós falamos, o sistema músculo-esquelético, gastrointestinal, desequilíbrio de sono, interação ali com impacto. Então, muitas vezes no esporte, né, até chama atenção, pô, a gente fala em esporte, eu vou lembrar de overtraining, de sobrecarga de treinamento, mas eu posso ter um quadro ali de REDS que eu ainda não identifiquei, tá? Bom, então, como que surgiu, né? A gente falou um pouquinho ali da tríade. Antigamente, o que que eles achavam? Lá no começo, que quando eu tivesse algum distúrbio em relação à alimentação, anorexia ou bulimia, eu levaria ali a um quadro de amenorreia, parada da menstruação, e, consequentemente, posso ter ali uma fratura por estresse. Então, lá no comecinho, isso já caiu por terra, tá, pessoal? Mas lá no começo, o que que eles identificaram? Se eu tivesse um atleta do sexo feminino, com anorexia ou bulimia, e também eu tivesse junto ali o sintoma de amenorreia, não menstruasse e uma fratura por estresse, eles fechavam como tríade da mulher atleta. Mas, como eu falei, a tríade da mulher atleta, eles perceberam que era só a ponta do iceberg. E aí o Comitê Olímpico Internacional, ele colocou ali o nome de REDS, a Síndrome da Deficiência Relativa, onde esse acometimento era só um pontinho e que poderia acontecer tanto em atletas do sexo masculino como do sexo feminino. E o REDS, ele abrange tudo isso porque não se trata de apenas um transtorno alimentar, mas sim um desequilíbrio na alimentação. Que desequilíbrio da alimentação, gente? Então, toda essa síndrome, eu vou ter como consequência tanto o fator físico, fisiológico e também a saúde mental. A Renata Lima colocou aqui no chat, né? Além dos sintomas físicos e psicológicos, há algum teste ou avaliação específica que eu possa realizar no consultório para diagnosticar REDS em pacientes que não apresentam sintomas tão evidentes? A gente vai falar disso, Renata. E que tem histórico de treinos intensos e dietas restritivas? E sim, já te adianto que sim, tá? A REDS, pessoal, então, ela é uma síndrome que vai comprometer tanto o fisiológico como o psicológico. E tudo começa com uma baixa disponibilidade energética. O que isso quer dizer? Se eu não como adequadamente, se eu não ingiro alimentação suficiente, eu vou ter um déficit de energia, eu vou ter um desequilíbrio, e o meu organismo vai pensar: poxa, a Karina não vai ter energia suficiente, eu vou preservar essa energia. E aí, com o treino, eu vou gastar mais ainda. Isso a gente chama de baixa disponibilidade energética. Quando o consumo que eu tenho da alimentação
inclusive a suplementação, e aí a gente vai falar tanto do alimento como o suplemento, toda essa gama aqui de energia, ele se torna insuficiente para a minha energia do dia a dia, para eu conseguir treinar, para eu conseguir ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para eu conseguir recuperar e manter minha taxa metabólica basal. Quando essa baixa disponibilidade energética ela é prolongada ou ela é severa, aí sim eu dou o pontapé inicial para uma REDS, tá? Os prejuízos, coloquei aqui até em highlights para vocês, em verde e amarelo, o prejuízo, ele não é só como pensavam, né? Lá na parte menstrual e também ósseo-metabólica, mas como nós falamos, em toda a gama, em todo o organismo. Isso faz com que aumente a chance de lesão. Então, sabe aquele atleta que sempre próximo da competição está se machucando ou tem algum desequilíbrio, como o caso aqui que a Renata colocou, né? Poxa, eu tenho um atleta, tenho um esportista, como que eu posso identificar, então, né? Então, lembrar que o diagnóstico, ele é importante porque as consequências, eles não são só para agora. A gente tem casos de atletas mulheres que ficaram ali em menorreia, ficaram sem menstruar por anos, por muito tempo, né? E voltar à função hormonal, ele não é de um dia para o outro, né? A alimentação, a gente fala que é mais fácil, entre aspas, porque você consegue colocar ali a caloria necessária para o dia a dia. Tem um grande desafio ali, já adianto, para o tratamento e para a prevenção da REDS. Quando a gente fala em um atleta de alto rendimento ou um atleta com esse perfil que é o REDS, fazer comer a alimentação adequada, a quantidade necessária. Por isso, às vezes, a gente lança a mão da suplementação esportiva, porque com a suplementação esportiva, além do timing ali, quando importante, como um pré-treino, durante e pós-treino, mas também eu consigo colocar, muitas vezes, lançar a mão da energia necessária para o meu atleta, tá? Então, pessoal, como que eu posso identificar? Aqui, Renata, uma forma básica é a gente entender se eu tenho ali um desequilíbrio energético. E aí existe uma fórmula da disponibilidade energética que ela é feita como? A caloria que é ingerida menos a caloria que é gasto pelo esportista, pelo atleta, dividido pela quantidade de massa muscular livre ali necessária ao dia. Se dentro desse cálculo, essa disponibilidade energética ela é menor ou igual a 30, já é um grande fator de risco. Atenção para esse atleta. O ideal seria que esse número no seu esportista, no seu atleta, fosse maior que 45. 40, a gente vai ficar ali com uma atenção grande também, mas 30, ele é um sinal ali vermelho para a gente prestar atenção desse atleta. E como eu falei, as complicações, elas vão além de uma alteração menstrual. Então, eu vou ter ali dificuldade para ganho de massa muscular, aquele atleta que estava vindo numa boa fase anabólica, uma grande massa muscular, ele tem dificuldade não só de ganhar músculo, mas também recuperar a musculatura. Eu vou ter alteração também nos hormônios de tireoide. A tireoide, pessoal, ele é o maestro, é a harmonia do nosso corpo. Então, se eu não tenho esse maestro, toda a harmonia do meu organismo, eu começo a ter alterações. Imagina só quando eu vou falar em performance, quando eu vou falar na aplicação disso no treino, né? Isso já tem alterações no dia a dia, tá? As alterações, como nós falamos ali no osso. Então, imagina, né? Como eu falei assim, poxa, se eu não tenho energia suficiente, eu tenho desequilíbrio energético, meu organismo vai pensar, poxa, a Karina não vai comer suficiente, o que que vai acontecer? Eu vou inibir o meu eixo e eu vou ter ali uma inibição do eixo hipófise hipotalâmico gonadal. Essa inibição do eixo hipófise hipotalâmico gonadal vai fazer com que o meu corpo entre em um quadro de hipoestrogenismo. Eu tenho baixa quantidade de estrógeno circulando. E aí eu vou ter alteração da menstruação, mas vocês lembram ali lá do primeiro ano da fisiologia que o estrogênio, ele é responsável também pelo meu metabolismo ali, pelo osteoclasto e osteoblasto lá no meu osso. Então, o que vai acontecer? O meu osso ele não vai conseguir mais ter a formação adequada no dia a dia e eu vou ter mais recaptação. Então, aquele osso ele não vai conseguir ter a solidificação adequada. Então, a inibição do eixo hipófise hipotalâmico gonadal
vai fazer com que eu tenha esse quadro de hipoestrogenismo e, consequentemente, tem alteração ali dos meus osteoblastos, dos meus osteoclastos que vão ficar inibidos, tá? Um outro hormônio também que vai estar alterando também ali é a leptina, né? O que é a leptina? É o hormônio da saciedade. Então, se a leptina ela está menor, o que vai acontecer? Poxa, o meu organismo não vai reconhecer, e aí o meu eixo da fome também pode estar alterado. Hormônios como a testosterona, outros hormônios anabólicos, a insulina também podem estar ali declinados e eu tenho um prejuízo também anabólico no meu organismo, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês lembrem? Que a baixa disponibilidade energética eu posso colocar no meu dia a dia, como a Renata perguntou ali, como uma conta, mas eu preciso entender onde que ele vai gastar essa energia, a alimentação, a suplementação que o atleta vai ingerir. Eu vou gastar não só nos meus meios fisiológicos, mas também psicológicos. Então, dentro da saúde mental, o REDS ele está muito em alta. Como eu falei, não é um diagnóstico que eu posso bater o martelo e, com certeza esse é o REDS. Não, eu preciso fazer outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, eu preciso entender se o atleta não está num overtraining, eu preciso entender numa mulher, numa atleta mulher, se ela não está gestante, por isso ela não está menstruando, se esse atleta ele tem alguma outra questão comportamental, hormonal, que também está implicando ali como consequência o REDS, tá? E aí, como nós falamos ali, essa baixa disponibilidade energética, ela não vai logo direto com uma doença, mas eu posso identificar no meu esportista, no meu atleta, sensibilidade, alterações de humor, cansaço, aquele atleta que sempre está disposto, aquele esportista que sempre está disposto para treinar, ou nós mesmos, atletas amadores, mas ali eu começo a ter mais fadiga. Se eu tenho ali sintomas um pouco mais graves, como a ansiedade, a depressão, ou transtornos que são importantes também que a gente possa fechar diagnóstico, como os alimentares. Alguns que a gente citou, a bulimia, a anorexia. Vou só deixar aqui o chat um pouquinho abaixo para conseguir ver todos vocês, tá, pessoal? E o que eu acho lindo dentro do Reds, que eu acho que é a maior felicidade diferencial da medicina, na medicina do exercício do esporte, é que o nosso trabalho realmente ele é interdisciplinar, ele vai além do multidisciplinar. No tatame, ou no ginásio, ou no campo, ali na borda da piscina, vai estar o técnico, o psicólogo, nutricionista, médico do esporte, massoterapeuta, fisioterapeuta, o gestor esportivo, o coach, e isso não só na borda da piscina ou no campo, mas também no seu consultório. Esse é o grande diferencial da medicina do exercício do esporte. Para que o atleta ele tenha o bom diagnóstico, o manejo adequado e o tratamento para ele não só voltar a performar, mas estar bem no dia a dia, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que entenda o que é REDS, que saiba trabalhar em conjunto, tá? Então, como eu falei, pessoal, essa abordagem clínica, ela é interdisciplinar, multidisciplinar, porque ela vai envolver tanto os fatores físicos, os mentais e sociais. Olha só que interessante, pessoal, quando a gente fala em social, principalmente em atleta, adolescente, criança e adolescente, eu gosto muito de perguntar se está indo bem na escola, se está interagindo com os amigos, se está com o que faz ali de hobby, porque a partir do momento que esse esportista, que esse atleta, a criança, adolescente, ele muda o comportamento, eu não posso esquecer do REDS. E na criança e no adolescente, pessoal, a gente tem um fator muito ali importante, que é o peso de estar lidando com a competição, às vezes da pressão dos pais, o patrocinador, para que a criança, o atleta tenha resultado, né? O adulto, ele tem a maturidade de entender um pouco mais, mas mesmo assim ele já vai ter alterações. Imagina numa criança e no adolescente. Então, a medicina do exercício do esporte e toda equipe esportiva, o comportamento, o trato vai ser importante quando a gente fala de criança e adolescente também, tá? Não pode esquecer. Para o tratamento, eu preciso não só que toda a equipe saiba, nossa equipe multi, mas também que o atleta entenda o que ele tem. Porque, vou citar um exemplo, uma atleta que eu tive no passado da natação, tá? Esportista, natação amadora. A atleta, ela
sabia que tinha REDS, a gente colocou ali como conceito, toda a equipe multi tinha ali, estava coeso em relação ao diagnóstico, mas a própria atleta, ela não conseguia entender a importância do comportamento, que era se alimentar, a alimentação, a suplementação esportiva, o sono adequado, que descansar, gente, também é treino. O off ali da planilha, né? Falando de corrida de rua, esporte amador, o off, o descanso, ele é tão importante quanto um treino intenso, quanto um treino longo, quanto um treino reggae, um fartlek, ele também é importante, tá? Então, eu preciso ter o envolvimento do atleta. A equipe técnica é fundamental. E aí, puxando um pouquinho para o atleta de alto rendimento, imagina se o médico, nutri, físio, psico, maço, todo mundo está ali entendendo o diagnóstico, mas o técnico ele precisa do resultado. E aí ele faz com que o atleta treine mais ou mantenha o ritmo alto de treino, menosprezando um pouquinho o diagnóstico. Quem vai ter consequências vai ser esse atleta, tá? E aí, Renata, algumas ferramentas que a gente pode utilizar no consultório são esses questionários. Então, tem o LIFQ, que eu consigo utilizar perguntando ali, principalmente na dinâmica da saúde da mulher. Tem o questionário do Comitê Olímpico Internacional de REDS, que acabou de ser atualizado ali, né? Como falei, essa aula recente agora, e que eu consigo colocar no dia a dia para identificar, poxa, será que esse meu atleta está em risco? O que eu faço na prática com todas as seleções que eu atuo, tanto de base como profissionais, nas palestras ou na prevenção, e também quando eles vêm ao consultório, eu já explico o que é REDS e já aplico, num primeiro momento, os questionários, essas ferramentas. Por quê? Assim como eu tenho um quadro de concussão, e, gente, vocês percebem que eu sou empolgada, né? Eu amo a medicina do esporte, amo a medicina do exercício do esporte, então eu vou trazendo ali outros pontos também importantes da medicina do esporte. Mas quando eu vou avaliar um atleta, assim como na concussão cerebral, que a gente usa SCAT, eu tenho que fazer uma aplicação de um questionário basal, porque aí eu consigo identificar com mais propriedade, com mais ferramentas, quando ele tiver alguma alteração, tá? Então, o LIFQ, o IOC também pode ser um questionário que você utiliza tanto ali no alto rendimento, na borda do campo, ou também no consultório, tá? Lembrar, mais uma vez, que a abordagem ela é interdisciplinar e, geralmente, quando a gente fala em esporte de alto rendimento, na seleção, eu tenho um médico do esporte ou um clínico geral com bastante experiência no esporte que vai conduzir toda a equipe para que todos falem a mesma língua e a gente pense sempre no bem-estar do nosso atleta. Existem algumas outras especialidades também na saúde que não propriamente estão ali à beira do campo, na borda do campo, mas estão como referência, como ali o psiquiatra, o ortopedista, o neuro, o odonto, né, odontologia, que não estão ali tanto no dia a dia, mas que eu vou precisar também estar otimizado para o meu tratamento, tá? Coloquei aqui nesse slide, podem printar, que a gente coloca ali algumas referências. Então, vocês veem que tem vários questionários. Aqui eu coloquei pelo menos 7, 8 questionários que nós conseguimos colocar ali na prática e que facilita. Claro, é uma ferramenta ali 100% que eu consigo, poxa, aqui eu tenho um quadro de REDS. Não, porque a gente falou que o REDS ele é um diagnóstico de exclusão, mas eu consigo ter ali um direcionamento do que tem esse meu atleta, e como eu falei, o acompanhamento vai ser bastante importante, tá? Esse questionário, olha só que interessante. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese com um paciente normal, regular, né, não esportista, eu vou perguntar a idade, a profissão, o que ele faz de atividade física. Mas quando eu estou falando do esporte, olha só que interessante esse questionário, pessoal. Eu vou colocar ali perguntas. Qual que é o VO2? Eu preciso saber o que é o VO2? Eu preciso estar na pós-graduação de medicina esportiva, suplementação para ser o VO2? Não. Às vezes esse esportista, falando em corrida, né, tá super em alta corrida de rua, o atleta ele meio que sabe o número dele, qual que é esse VO2, o consumo máximo de oxigênio, tá? Mas eu também vou perguntar, olha só que interessante, qual que é o maior peso que esse atleta já atingiu
o peso que ele considera ideal ou menor peso nessa estatura. Por quê, pessoal? Se eu identificar durante esse acompanhamento que tem alguma coisa, opa, esse atleta caiu da curva de crescimento. Ele era uma criança, um adolescente, ele caiu ali da zona de crescimento. Ou o esportista, o atleta adulto, antes ele estava ali confortável, pesando X quilos para a altura dele, e agora ele está com menos peso e está com impacto na performance esportiva. Será que isso tem implicações? E, gente, importante também perguntar se esse esportista ele tem um peso preferido, um peso ideal ali durante o esporte dele. Primeiro, para você identificar como profissional da saúde se esse valor ele é real e se você também não vai conversar com ele. Existem duas síndromes importantes no esporte que a gente fala hoje em vigorexia e ortorexia. O que é vigorexia? Ah, eu quero treinar, né? Eu quero treinar. Estou viciado em treinar. Isso é a vigorexia. Quando o exercício ele deixa de ser remédio e a dose dele pode ser um veneno. Então, o exercício ele é remédio, ele tem a quantidade adequada. E a ortorexia, que é o ato do esportista, do paciente, de querer comer certinho, de na cabeça dele, ele sempre seguir o que ele considera que é o ideal ali dos rótulos. Então, eu vou ter ali algum problema se esse esportista que tem uma ortorexia ou uma vigorexia vier ali a ter algumas alterações metabólicas, tá? Então, por isso é importante a gente perguntar sobre o peso preferido, tá? O pessoal que está gostando da live, fico muito feliz. Aqui, ó, o Alan perguntou: quais são os sinais iniciais mais sutis de REDS em paciente com treino intenso e dieta restritiva? Ótimo. Então, sinal sutil é aquele paciente, Alan não, desculpa, Átila, é aquele paciente que ele treina e ele não está conseguindo ter o resultado. Ou é aquele esportista que está tendo muita lesão. Poxa, eu estou treinando e estou tendo várias lesões musculares, não estou conseguindo ter o mesmo rendimento. Ou aquele esportista que está tendo alteração de humor, não era o comportamento dele e agora ele está com alterações de humor, de comportamento, com mais ansiedade ou mais depressão. Aquele esportista, isso só os sutis, né? E aí você já pensa o quanto dos seus pacientes já não estão ali comprometidos ou podem estar com REDS, né? Então, são aqueles atletas que estão com alterações de fadiga, alteração de humor, atletas que começam ali com alterações de ciclo menstrual, a gente já vai falar um pouquinho disso, ou atleta que está se machucando ali demais. Então, a gente tem que prestar atenção. Esses são os sinais sutis, tá, Átila? E aí, o questionário Olifiquet, o que ele traz ali de interessante para a gente, pessoal? Ele pergunta quando que foi a última menstruação, no caso da mulher atleta, né? Se essa menstruação é regular, se ele vem ali todo mês, se está falhando, se aquela menstruação antes vinha, durava 5 dias e utilizava por dia 5, 6 absorventes, mas agora a mulher ela está utilizando 1, 2 absorventes, tem menos dias de sangramento. Se essa paciente ela já teve ali algum problema, algum sangramento que não identificou. Então, o questionário Lifique ele pode ser muito útil, principalmente em mulheres atletas, tá? Bom, e aí, como eu falei, a tríade da mulher atleta era só um pedacinho do iceberg, abriram a ferramenta e para facilitar o nosso manejo na saúde, o Comitê Olímpico Internacional, ele criou, então, essa ferramenta, que é o IOC REDS Sketch, onde ele separa ali para a gente em etapas. A primeira etapa, identifiquei todo o questionário que a gente vai abordar, e aí eu vejo que meu esportista, meu atleta, ufa, tá verde. Verde, tá tudo bem, ele pode competir, ele pode treinar. Agora, se nesse questionário, nessa ferramenta, ele deu um amarelo, quer dizer o quê? Presta atenção nesse atleta. Então, eu preciso trazer mais para perto essa avaliação. Não posso deixar ele treinar e competir livremente, mas eu preciso rever mensalmente no consultório ou mensalmente ali dentro do clube, tá? O que ele traz ali para a gente também? Poxa, se foi um laranja,
é que ele pode treinar, mas eu preciso diminuir um pouquinho a carga de treinamento dele, a quantidade, a intensidade, o volume de treinamento, e talvez competir com um olhar um pouco mais próximo, tá? Esse é o laranja. E o vermelho é o quê? Não, infelizmente, essa é a pior notícia que nós, médicos, fisioterapeutas, físios, nutri, psicólogo, tem que falar para o atleta. Se afasta um pouco do treino, tá? Isso é o que a gente nunca quer ouvir, mas que às vezes esse vermelho vai ser importante para a carreira do atleta e para o esporte, tá? Então, dentro das ferramentas, essa triagem já entendi que vai me ajudar. Poxa, verde, beleza. Amarelo, um pouco mais de atenção. A cada mês eu preciso revê-lo. Laranja, diminui um pouquinho a carga, a intensidade, o volume do treino. E vermelho, precisa parar um pouco, tem que dar um tempo. Atenção, pessoal, quero uma atenção grande aqui no laranja. Muitas vezes, e não é incomum, já vi bem frequente isso, tanto como médica de seleção, mas também no consultório, que quando a gente identifica ali, faz o diagnóstico de REDS para o atleta ou o treinador, ele pensa, tá, ok, então eu preciso diminuir o treino. Vou dar um exemplo, tá? REDS em corredor, corrida de rua. Ah, então tá bom. Então eu preciso diminuir o meu treino de corrida, então eu vou lá e aumento a minha musculação, ou aumento o meu preparo físico. Tá errado, pessoal. Lembra? Se eu estou falando de disponibilidade energética. Se eu não diminuo o volume e a intensidade do meu treino e eu coloco outro esporte ali, não adianta eu não sair ali daquele meu desequilíbrio. Então eu preciso ter atenção, cabe sempre a gente orientar isso, tá? Outro dado também que a ferramenta ela me ajuda. Essa triagem inicial, como eu falei, é o que eu aplico no meu dia a dia, coloco ali, pergunto para todos em relação à saúde musculoesquelética, hormonal, menstrual, peso ideal, VO2, identificação a nota da performance, né? Até ali, lembrando da pergunta da Renata, quando ela pergunta aqui que ferramenta sutil você pode perguntar, pergunta para o atleta, como você se dá uma nota hoje, de 0 a 10? O quanto você se sente bem? Você vai ver que ao longo do tempo isso vai alterando, tá? A ferramenta também me ajuda a estratificar a gravidade. Poxa, então se ele é um laranja e eu já começo ali fazer o tratamento, melhorar a disponibilidade energética, pode ser que demore mais tempo para ele ficar no meu 100%. E aí, até pensando como médicos de seleção, médico de clube, se aquele atleta ele vai estar disponível para a escalação nesse momento, tá? Então, é uma ferramenta que pode indiretamente auxiliar nisso, tudo bem? Bom, coloquei aqui, então, já uma forma muito fácil ali da gente identificar, né? Que a ferramenta traz para a gente. Verde, ok. Amarelo, atenção. Laranja, severo, risco. Vermelho, gravidade. Eu preciso interromper o treino ou o esporte ali, tá? Vou passar aqui que eu expliquei, tá, gente? E aí, quais são os cenários de grave, né? De gravidade, indicador de gravidade? Se for mulher, que ela não menstruou ainda, que ela tem ali a ausência da menarca, que é a primeira menstruação antes dos 15 anos. Ou se depois dos 15 anos ela estava menstruando regular, mas ficou 3 meses ali sem menstruar, que a gente chama de amenorreia secundária prolongada. Poxa, se eu tenho essas duas alterações, já é um indicador grave para a gente. Ou em homens e mulheres, onde eu tenho o meu resultado de testosterona total ou livre ali, com um valor subclínico. Mas cuidado, né, pessoal? Cuidado com esses valores ali da testo. Ele vai ser referência como laboratório, mas eu preciso ter uma grande atenção. Mas esses são os indicadores primários ali de gravidade. Se eu estou falando de gravidade, estou falando ali da caixinha laranja e vermelha, tá? Quais são os outros indicadores, então, que eu vou colocar e vai valer um ponto? Amenorreia secundária, a testo livre, como a gente falou, baixa ou subclinicamente um pouco mais baixa, se eu tenho alteração de hormônios da tireoide, se eu tenho histórico de fratura por estresse, de alto risco. O que é fratura por estresse de alto risco? São aquelas fraturas, pessoal, que ocorrem em local como o colo do fêmur, o quadril, o sacro, a pelve,
Ou se eu tenho ali fratura em mais de 2 lugares de baixo risco, ali, falange, outros locais ali dentro do nosso corpo, que pode ser um sinal ali mais frequente, tá? E o grande nome, pessoal, que vocês nunca mais vão esquecer, que é a baixa densidade mineral óssea. A gente não fala em osteoporose ou osteopenia, nós falamos em REDS, em baixa densidade mineral óssea. Lembra que no atleta adolescente, aliás, no adulto e adolescente, nós vamos usar o Z-score, diferente da mulher menopausada, que nós utilizamos o T-score, tudo bem? Como eu falei ali, a dificuldade, a velocidade de crescimento alterada, ou alterações na curva de crescimento, ou, como nós falamos também lá no comecinho, alterações da alimentação, que pode utilizar mais uma ferramenta que é esse EDAQ, que é global, tá? Vou voltar aqui para as perguntinhas, deixa eu ver. Poxa, obrigada, pessoal. Aqui a Thaís, qual a indicação para repetir a aplicação dos questionários para acompanhamento com o atleta? Semanal, quinzenal ou mensal? Bom, geralmente quando a gente está em clube, nós avaliamos esse atleta a cada 3 meses. O ideal seria mensal, tá? No consultório, você pode aplicar mensalmente na borda da piscina ou no campo, pelo menos, se você tiver essa oportunidade, mensal seria o ideal. Trimestral, geralmente é o que acontece no nosso dia a dia, tá? O Guilherme perguntou aqui: esse conhecimento nos permite diversas lições em medicina. Sintomas estranhos como resfriado, dor, dermatite, pode ser devido a REDS? Excelente pergunta, Guilherme. A REDS, ela se trata também de alterações de imunidade. Então, aquele atleta que está tendo alterações de imunidade, eu preciso investigar também a REDS. Mas, como eu falei, não é um diagnóstico direto, tudo bem? Aqui, a Maria, bom, coraçõezinhos aqui, estou agradecendo, pessoal. Difícil o atleta querer parar um pouco e uma cobrança muito grande sobre ele. Maria Roseli, parabéns, obrigada. E exatamente isso, Maria Roseli, a grande dificuldade que a gente tem, antes nós achávamos que era o técnico ter a compreensão, né? O profissional de educação física, o preparador físico ter a compreensão, e não é. É justamente o atleta, o patrocinador e os familiares do atleta, sabia? Bom, aqui como fica os atletas amadores pós-menopausa? T-score ou Z-score? Perfeito, Paula. Aí a gente vai usar o T-score, tá? Na menopausa. Outros indicadores secundários, então, a oligomenorreia, que pode ser causada ali por outros fatores. A gente falou da menorreia como inibição do eixo hipófise hipotalâmico gonadal, mas se ela tiver alterações da menstruação por outros fatores, ele entra também como indicador secundário, tá? Outros históricos de lesão. Olha só que interessante que eles colocam colesterol total, o LDL elevado, que é algo recente até nos questionários. Então, identificar aquele atleta esportista que tem uma hipercolesterolemia é importante também, tá? Diagnóstico clínico de depressão e ansiedade, os questionários que nós utilizamos, mas também no dia a dia a gente entender mais desse esportista, tá? Coloquei aqui um QR Code que vai direto para a calculadora para facilitar a nossa vida de baixa disponibilidade energética. Então, no dia a dia, você pode colocar ali o consumo desse esportista para você ter mais fácil mão dentro do nosso esporte, tá? Quais são, então, as implicações para nós, profissionais da saúde? Bom, eu preciso, então, trabalhar muito na parte de prevenção, não só no esportista, mas nós falamos também treinador, atleta, equipe, gestor, diretor de clube, também é importante ouvir sobre REDS, tá? Implementar as ferramentas que são validadas cientificamente, para que a gente consiga identificar melhor dentro do esporte, monitoramento contínuo, tanto da saúde física como mental. Aqui até saiu a pergunta: em quanto tempo eu devo avaliar esse meu esportista? E aí, gente, olha só que interessante, como não é só algo de diagnóstico ali, só da consulta do médico ou da nutricionista, mas o psicólogo, o fisioterapeuta, o profissional de educação física
são os profissionais que estão mais ali do lado e têm a confiança muitas vezes maior desse atleta e do esportista. Então, essa é uma oportunidade muito importante para o profissional de educação física, para o psicólogo, conseguir trazer para o atleta, né? Desmistificar muita coisa. E todo mundo tem que estar junto. Eu sou a favor do esporte coletivo, como eu falei, adoro esporte, né? Então tem que estar interdisciplinar, todo mundo tem que estar falando a mesma língua para a gente consiga ter um bom tratamento. E aí, respondendo a pergunta lá do início, será que o REDS existe? Com certeza existe, e ele tem implicações maiores do que nós imaginávamos. Por quê? A gente vai ter impacto no nosso treino. A gente falou de vida social, né? Daquela criança, adolescente, ou no dia a dia, até no trabalho, aquele atleta amador ou teleatleta que está ficando mais irritado, ou tem alterações da performance. Será que ele não está com algum comprometimento também? Saúde mental, comportamental. Quando a gente vai por extremo ali, os transtornos alimentares, alteração da alimentação, do sono, mais uma vez, descansar, treino off, descanso é performance. Eu preciso de off, preciso de descanso para eu ter o melhor do meu rendimento esportivo. Infecções ou doenças, que até colocaram ali para gente já, né, a dúvida ali, se infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, diarreia, alterações de absorção alimentar, pode ser ali um comecinho, uma ponta de um REDS, tá? E também condições clínicas que a gente não identificou. Aqui até colocaram para a gente as dermatites, infecções diferentes que pode estar ali no esportista que a gente não observou. Coloquei aqui, gente, também vai ficar gravado para vocês, mas se vocês quiserem tirar um print, esse trabalho, esse artigo, ele coloca de uma forma muito mais fácil para a gente. Olha só que interessante. Do lado esquerdo é o sintoma do esportista, geralmente, ou quem vai ver, quem ele deve ver, né? Poxa, então vamos colocar aqui o primeiro. Você tem alguma preocupação desse atleta, uma preocupação demasiada, muito grande, com treino, de resultado. Será que esse atleta, quem que ele tem que ver? Ele tem que falar com o treinador, com o psicólogo, com o coach dele. Que ferramenta eu posso utilizar? Posso fazer uma análise de carga interna, carga externa, para ver se esse atleta ele está ali tendo algum desequilíbrio e ele tem possibilidade de ter ali um REDS, né? Quando a gente fala, olha só que interessante, quando a gente vê ali de Who2C, né? Quem são os especialistas da área para ver? Olha só que interessante aqui no número 4, ele coloca toda equipe interdisciplinar, psiquiatra, sports nutrition, o nutricionista, o responsável pela alimentação, o treinador, o preparador físico. Então, essa ferramenta ela fica bem útil para a gente, tá? Quando a gente vai separar em componentes do treino, tanto em treinamento, exercício físico, performance, comportamental, saúde mental, alteração ali da alimentação, quando eu já estou falando propriamente de distúrbios ou transtornos alimentares, alimentação. Olha só que interessante, né? A gente fica muito pensando no dia a dia, poxa, eu tenho uma alteração alimentar, eu com certeza tenho que ter um nutricionista ali para avaliar o atleta. Mas quem está ali no dia a dia, como nós falamos, ali, o médico do esporte, o personal trainer, o preparador físico, o fisioterapeuta, muitas vezes ele vai ser o primeiro a identificar que tem algum problema. E aqui, à direita da tabela, nós temos vários questionários, várias ferramentas, desculpas, que nós podemos utilizar no dia a dia. O PONS, o REST-Key, o DALDA, a avaliação, o consultório, a consulta no dia a dia também, tá? Bom, então, todas essas ferramentas do REDS, a gente entendeu que avançou muito o que é o REDS, não era só ali aquela tríade pequenininha, não. Quem deve manejar, como nós devemos manejar e a prevenção, que é o melhor remédio, que é realmente a gente conseguir falar sobre o REDS sem nenhum preconceito, sem nenhum mito.
Posso utilizar ali como prevenção primária a educação, falar de baixa disponibilidade energética. Eu tenho que tirar, pessoal, esse mito. Coloquei aqui à direita, primeiro quadrante, ó, desvalorização da magreza como indicador de desempenho, tá? Cuidado com o resultado estético, com esse olhar estético e esporte de alto rendimento ou esporte amador, porque senão nós estamos construindo, alimentando ali esse monstrinho que é a REDS. Posso utilizar como prevenção secundária os questionários validados cientificamente e em prevenção terciária também a gente vai falar em reabilitação física e mental, tá? Como conclusão aqui dessa live, lembrar que a REDS é um conjunto de fatores onde eu vou afetar vários sistemas do nosso organismo. Eu preciso de uma equipe interdisciplinar e por isso a gente vai estar junto nisso, todos nós da equipe. Essas ferramentas, elas são avançadas e úteis, tanto em saúde física e mental. O acompanhamento mensal é importante, trimestral quando for possível, né? Mas sempre o acompanhamento periódico desse atleta vai ser importante. Próximos passos que a ciência vai avançar junto com os comitês, os organizadores dentro do esporte, é melhorar o manejo, as pesquisas são importantes para que a gente consiga entender mais do esporte e do alto rendimento. E, pessoal, a saúde do atleta é em primeiro lugar. A gente ama pódio, nós adoramos a medalha de ouro, prata, bronze, tá ali, mas todo o rendimento por trás tem uma grande equipe que somos nós. E a saúde do esportista, a saúde do atleta vai estar em primeiro lugar, tá? Vou colocar aqui o QR Code que vai direto para a pós-graduação de Medicina do Exercício e do Esporte, que eu coordeno junto com a doutora Luciana Janot, e o QR Code da pós-graduação de Nutrição e Suplementação Esportiva, que eu coordeno junto com a doutora Serena Del Favero, que é a nutricionista, e o doutor Rui Calheiros, que é profissional da educação física, uma pós-graduação multidisciplinar, onde a gente consegue entender mais da suplementação esportiva baseada em evidência. Agradeço por todos por estarem aqui na live de hoje. Ficaram algumas perguntas técnicas, ficaram algumas perguntas aqui. Poxa, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. E o Brian colocou aqui, o day off é realmente muito difícil de realizar. É mesmo para nós, atletas amadores. Há alguma média de dia de descanso? Por exemplo, para um atleta amador que treina diariamente e estuda e trabalha. Bom, é importante pelo menos ali um dia off, né? Então, a cada 2, 3 dias existe também uma periodização, a importância do profissional de educação física, do fisiologista, para organizar essa agenda. Eu preciso sim do alto rendimento, então vou falar de corrida de rua que está mais em alta, tá? Então, basicamente, eu preciso de um dia de descanso, preciso de um dia para correr mais, para eu fazer volume, um treino longo, mas também preciso treinar força, ter o preparo físico, ter os meus treinos de tiro. Imagina tudo isso em uma agendinha aqui, gente, de 7 dias. Fica puxado, né? Então, ter ali o dia off é importante. Eu preciso que o atleta tenha consciência também do que é a dor muscular tardia. Nem toda dor ela é bem-vinda, tá? Então, existe a dor muscular tardia, existe formas ali que os profissionais tentam minimizar a dor muscular tardia para que melhore o rendimento, mas sono, descanso é importante, tá? Em falar em sono, hoje passou rápido a nossa aula, daqui a pouco é a hora do nosso sono, né, de dormir. Agradeço mais uma vez, pessoal, todos que ficaram na live, espero que vocês curtam ali as próximas lives ao longo dessa semana. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela para fechar aqui com vocês, aberto aqui, tá? E, gente, sejam muito bem-vindos ao Einstein, contem com a gente, espero que a gente possa agregar bastante ali na profissão e nos ensinamentos de todos vocês. Obrigada, viu? Boa noite a todos.